Dando continuidade, nós estamos aqui no próximo capítulo, capítulo 2, que que o assunto é resistência elétrica, ok? Então esse é o início desse capítulo. Ok, resistência elétrica, nós temos assim diferentes tipos de resistência elétrica, né? Nós podemos ver aqui que nem... Então os resistores, né, são esses tipos aqui, olha, são resistências, né? Então são os resistores que podem ser construídos aqui, ó, com fio, com filme de carbono, filme metálico, então vários tipos construtivos, né? Então um resistor, ele tem uma resistência, né? Uma determinada resistência. Então normalmente tem um código, nós veremos um código para dizer qual o valor dessa resistência desse resistor, ou às vezes até impresso nele, depende do modelo. Então a resistência elétrica, ela depende do material, nós veremos isso um pouco mais em detalhe. E a unidade para medir resistência elétrica é o ohms, ok? E o símbolo é esse símbolo aqui, como se fosse uma ferradura aí, né? Ao contrário aqui, uma ferradura, o símbolo de ohms, ok? Então a resistência elétrica, eu tenho os resistores que contém resistência elétrica, e dependendo do seu tamanho, a sua potência, né, quanto que ele suporta dissipar, né, de calor, nós veremos isso mais detalhes. Aqui nem um exemplo aqui, ó, existem as resistências em chuveiros elétricos, né, que geram o aquecimento da água, né, a corrente circula na resistência, aquece o fio, troca calor aí com a água e esquenta os chuveiros. São os tipos de resistência de chuveiro, de forno, né, assim. Existem algumas resistências, né, variáveis, às vezes a gente precisa variar, que nem então tem os potenciômetros, né? Então, quando eu quero mexer no volume, quando eu quero aumentar, diminuir uma coisa, fazer uma variação de um dimmer, enfim, às vezes eu preciso estar variando a resistência, então eu tenho um tipo, né, que é chamado potenciômetro, ou também, aqui embaixo eu tenho o próximo, que são os trim pots, né? São tipos de resistências variáveis, né? Normalmente o que acontece? Resistência variáveis como potenciômetro ou trim-pot, eu tenho nas suas extremidades aqui o valor, que nem aqui no caso é um potenciômetro de 10K, se eu medir aqui com o ohmímetro, né, eu tenho 10K, mas se eu medir em relação a esse extremo com o do meio, o meio é o cursor, fica variando o eixo aqui, eu vou variar a resistência, né, de 0 a 10K. E também do outro extremo também, se eu colocar um ohmímetro aqui em um extremo e no cursor no meio e fazer as variações, né? Também tem as variações, só com um oposto ao outro, né? Se esse aqui eu estou começando e aumentando desse lado, esse aqui eu estou no maior e vou diminuindo, depende do sentido que eu estou girando ali, né? Então é assim, eu tenho trim-pots, vários tipos, esse aqui é um trim-pot também, vários modelos diferentes, potenciômetros, que são resistências variáveis, ok? E nós temos aqui, né? Aqui é um exemplo de uma resistência de fio, onde eu tenho os plugs, os terminais aqui em contato ali, né? Então, dependendo do ponto que ele está conectando no fio ali, né? Então, varia a resistência. Aqui eu tenho os resistores, né? O resistor padrão, como nós vimos lá, né? Que existem de vários tipos construtivos. E aqui eu tenho o código de cor, né? Esse código de cor, onde tem os anéis assim, né? Que nem eu tenho os anéis aqui das cores, então cada um vai representar, que nem aqui o amarelo. O amarelo é 4, tá? 4, aqui é como se fosse um violeta, 7, e aqui, nesse caso, no terceiro anel é vermelho, 2 é quantidade de zeros. Então, 4, 7 mais 2 zeros, 4.700 ohms. E aqui a última é a tolerância, ok? A tolerância, se é ouro ou prata, tá aqui, ó, 5% ou 10%. Ok? Então, tem que decorar os códigos de cores ou ter a tabela sempre à disposição, né? Aqui é um outro tipo, aqui é com 3 anéis de valores, né? O código de cor com 3 anéis e o quarto é a tolerância, aqui com 4 indicando o valor e a quinta é a tolerância, mas o valor na tabela é o mesmo ainda, tá? Onde só o terceiro é o número de zeros, aqui o quarto vai ser o número de zeros, ok? Então nós vamos se acostumando com isso. Aqui eu tenho os símbolos, né? Eu tenho os símbolos para resistência, né? Para um resistor. Tem os padrões de como eu desenho ele, a representação, ok? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, então, normalmente, né, é o que se faz, a gente mede resistência
você desconecta do circuito, né? Ou não esteja ligado, não esteja circulando uma corrente para medir resistência. Então você pega um resistor, ou tira ele do circuito, ou abre uma parte do circuito e faz a medição da corrente, e a gente usa o ohmímetro, né? Pode usar o multímetro, mas com a função, a escala de ohmímetro. E eu quero mostrar para vocês aqui no Tinkercad, então no Tinkercad, algumas medições aqui. Vamos fazer uma medição. Então vamos fazer aqui, eu criar um circuito. Então nós vai abrir aqui o nosso laboratório. Vou pegar um resistor daqui. Ó, eu tenho um potenciômetro. Bom, por enquanto tá bom esses dois aqui. Aí eu vou pegar, né, eu vou pegar aqui o meu multímetro, tá? Vou trazer meu multímetro, deixa o meu multímetro aqui, ó. Vou pegar um outro multímetro. Deixa ele aqui, ok? Vou selecionar a cor preta e vou fazer as ligações. Então eu venho aqui, olha, posso clicando aqui, eu vou contornar aqui mais ou menos, ó. Ok? E vou pegar o extremo agora, olha, o extremo. Então vou contornar por aqui por fora, tá? Ok? Aqui vou ligar esse outro. Só vou dar uma contornada aqui e voltar. Então, eu vou selecionar aqui, vou medir, né? Porque é o multímetro, eu posso medir ampere, tensão, né? Que é a diferença potencial, ou resistência. No caso aqui, eu estou selecionando para medir resistência, ok? Então, que resistência eu tenho aqui? Olha, eu tenho aqui 1K, 1000 ohms, tá bem? Esse aqui. Esse potenciômetro, ele é de 250, vamos colocar de 250 ohms. Tá ok? Então, se eu rodar a simulação, o que acontece? Está medindo. Então, ele mediu lá 1000 ohms, ou 1K, né? Então, sempre eu vou bater na tecla dos múltiplos e submúltiplos, né? Então, 1000 ohms é igual a 1 kΩ, tá? Porque o K é 10 elevado à terceira. Então, ok? Isso aqui é 250 ohms, esse, né? Tá marcando 251, e nós estamos medindo no extremo, né? Como eu disse para vocês. Então, o extremo, eu não estou usando o cursor, eu posso fazer variação aqui, não varia nada, ok? Porque aqui a resistência é fixa nos extremos. Apenas o cursor que caminha sobre todo o percurso dele, ele que caminha e faz a variação, né? Então, vou dar uma parada aqui, posso trocar aqui o resistor, vou colocar aqui vou mudar aqui para ohms também, mas vou colocar um de 330 ohms. E vou só mudar aqui, ó, manter o potenciômetro ainda com o mesmo valor, mas vou mudar só pegando do cursor, né? De vez de pegar o extremo, agora eu estou pegando num extremo e no cursor. Então vai ter variação, né? Ok? Vai ter variação. Bom, posicionei. Então vamos simular, ok? Olha só, eu mudei o valor da resistência, 330 ohms. Aqui eu estou com o cursor, ó. Eu encostei aqui, então isso é zero, menor corrente. Então o cursor está encostando nesse extremo do potenciômetro, então é zero. Vou aumentando, ele vai deslizando internamente, vai aumentando até o máximo que ele pode dar, 250 ohms. Se eu ficar na metade da escala, mais ou menos metade do valor, né? Mais ou menos aqui, tá? Ok? É isso. Então, se eu posso parar a simulação, como eu disse aqui, eu posso pegar e fazer uma mudança, né? Eu vou tirar daqui. Ou vou tirar colocar nesse ponto aqui. E só mudar aqui e fazer mudar o lugar do cursor. Na verdade é a mesma coisa, só que muda assim, o 0 ohms vai ser aqui, e quando for deslizando para cá que ele vai aumentar. Vamos simular, né? Olha lá, eu estou na metade ainda, vem aqui, então inverteu aqui, né? Porque eu estou encostando o cursor nesse canto de cá. Então aqui é 0 e aqui já abre a resistência, ok? Porque é um extremo ou outro. E aqui é o mesmo valor porque eu não mudei, né? Poderia ter mudado o valor aqui da resistência. Vamos para 330K, ok? Simular. Então tá aqui. Então é assim que eu faço medições. Normalmente as medições de resistência de potenciômetro, de resistores e tal, eu faço fora, eu desconecto ele, eu posso fazer no circuito, um circuito desligado e um terminal aberto, eu sempre meço ele fora do circuito, ok? Então eu uso também o multímetro na escala de ohms, né, para ser um ohmímetro, e aí você tem escala automática, não, eu tenho que selecionar na escala conforme o que eu estou medindo, né, ter uma noção mais ou menos do que eu vou medir. Então,
Essa parte, eu acredito que é isso, né? Então a gente sempre vai usar aqui o Tinkercad ou o LT Spice como software de suporte aqui de simulações, mas, como eu digo, sempre é bom ter resistências e ter um hominho para você medir na bancada, para você ter familiaridade, né, com códigos, etc. Ok? Mas aqui a gente vai seguindo. Voltando no conteúdo, né? No conteúdo aqui, então tem a tabela de cores, depois a gente tiver uma oportunidade, a gente vai pegar ali como nós vimos no Tinkercad. Se eu coloquei aqui, olha, o Tinkercad já seleciona para nós a resistência. Olha, eu não selecionei aqui, ó, porque nem 330 ohms a princípio. Olha o código de cor. Então a tolerância tá para cá. Então aqui é o primeiro dígito. O laranja é 3, são dígitos significativos. São três anéis de cores aqui. 3 é significativo, o segundo dígito é 3, então 3, 3. A quantidade de 0, o terceiro anel aqui. É o marrom, é 1. Então 330 ohms com 5% de tolerância, tá? Ok? Se você vem aqui, ó, só brincando aqui, se você coloca 4.700 ohms, ok? 4.700 ohms, a primeira. O amarelo é 4, violeta é 7, 2 números significativos, e a quantidade de 0, 2, que é vermelho. Então 4.700 ohms, 5%, ok? Então é assim que nós trabalhamos, é assim que a gente vai se familiarizando com resistências, potenciômetros, trimpotes e código de cores, né? Ok? Então é isso, voltando só no material para concluir, eu acho que é isso, depois a gente segue o conteúdo do material de referência. Agradeço a atenção, muito obrigado.